Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Quantas vezes já morreu? Ai, algumas. A última que eu morri, que foi assim, eu estar morta mesmo, na verdade, morrer mesmo, acho que só morri uma vez, que foi agora não é cargo pesado, oh, meu Deus, esse sob pressão. Eu vi. Sob pressão, você viu? Muito Nossa, bom trabalho. eu fiquei no caixão e tudo, me botaram um negócio aqui assim na barriga para não ficar respiração, né? Então, teve cena eu no caixão, toda branca, tarará, entendeu? Foi uma cena muito forte. Eu Qual que é a nunca tive sensação, essa coisa de Priscila? morrer, ficar no caixão, não, nunca, foi a primeira vez, Qual que é a entendeu? sensação? É esquisito, entendeu? É um pouco esquisito. A Não é morte te assim muito assusta? legal, não. Você quer logo que acabe logo. A morte te assusta? Não, não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Sabe por quê? Eu já estive muito perto de lá, Foi no né? Eu já acidente? tive Foi no acidente? um acidente, tive experiência que eu falei, ué, o que é isso? Que Pode lugar é contar para esse? pode contar Onde para é que eu gente como foi estou? isso? Ah, com certeza. Então, a partir daí, começa uma outra Priscila também, né? Eu começo a vislumbrar que há outros planos, que há vida, que você não morre, que você morre aqui, mas que você desperta no outro lado, entendeu? Então, assim, para mim, claro que eu quero ficar aqui mais um pouquinho, como diz um personagem da peça que eu faço. Claro que eu quero ficar aqui mais um bocadinho, que a tia Miséria, uma personagem que eu conto aqui, ela já está velhinha, mas ela quer ficar mais um pouco, entendeu? Então, eu quero ficar aqui, eu quero, claro, e eu penso assim, Quando eu foi tenho isso, muita pressa Priscila? de fazer meu trabalho, eu quero fazer meu trabalho porque eu acho que eu tenho uma missão aqui nesse mundo, entendeu? Mas eu não tenho medo de morrer. Com Covid, eu não tenho medo, não tenho medo de morrer. Se eu tiver que ter qualquer coisa, entendeu? Eu não vou morrer disso. Eu acho assim que eu vou morrer velha, entende? Quando é que foi E isso? Quando é que há foi o muito acidente? tempo. Faz tempo? Foi em 87, Tá. faz muito tempo, entendeu? E esse Pode falar. acidente. Tá, então, esse acidente, já falei até muitas vezes dele, até qualquer dia eu vou, até tem no meu canal eu conto um pouco a história, né? Mas foi assim, um momento, até voltando da novela Ciranda de Pedra, não, Direito de Amar. Não, Mariana, não é por causa do Nelo, é por minha causa. É duro a gente perceber que não pode ser feliz. É muito duro. Alice. E eu voltando da gravação, eu estava muito cansada, tinha acordado 5 horas da manhã, trabalhado o dia todo, depois ainda fui numa festinha da Cissa Guimarães, que fazia aniversário, a gente jantou junto, todo mundo. Depois eu fui para casa e eu dormi na direção. Quando chegou no túnel de Rebouças, eu vi que eu estava com sono. Não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E quando chegou perto da minha casa em Santa Teresa, eu apaguei, entendeu? E quando eu vi, de repente, eu estava flutuando, quer dizer, eu nem me lembro de nada, só me lembro quando eu estou flutuando, né, num espaço assim, que era bom, não era ruim, eu estava flutuando e pensei, meu Deus, eu acho que eu bati o carro e eu morri, eu caí no abismo. Eu caí no abismo,
né? E aí eu estou assim flutuando, e aí começa a passar a minha vida assim, como se fosse naquele tempo, não tinha esses quadradinhos da televisão de hoje, onde fica passando todas as cenas, né? Nós dois aqui, duas pessoas falando ao mesmo tempo, né? Naquele tempo não tinha isso, a televisão era uma tela só. O que tinha era o cinema. Então você veja como que é toda a memória daquilo que a gente compreende. Então passou como se fosse um fotograma de filme, e cada fotograma, cada pedacinho de filme passava a minha vida rapidamente, passava tudo, assim, muito rápido, passou a minha vida, e de repente eu me vi do alto, né? E assim, meu carro sem capota, e eu caída assim por cima da direção, que era realmente como eu estava. E aí Viu? uma voz aqui do meu lado falou: viu? Viu o que você fez com a sua vida? Você morreu. Eu falei: morri? Mas se eu morri, como é que eu estou pensando? E aí, quando eu disse isso, eu voltei para o carro. Sim, foi assim, pá, pá. E aí, quando eu voltei para o carro, aí eu tinha muita dor. Muita dor, muita dor. Não conseguia respirar, não conseguia respirar, entendeu? E aí, me lembrei do meu pai, quer dizer, quando bate o carro, desliga o carro. Então, meu carro estava ligado ainda, quer dizer, tudo isso aconteceu com o meu carro ligado, né? Eu desliguei o carro, saí, era 1h30 da manhã. Eu saí e apareceu um carro. Santa Teresa num lugar ermo, que não aparece ninguém nunca, entendeu? Naquele momento, naquela época, né? Veio um carro. Eu digo que esse cara, para ser anjinho, só tinha a mais os óculos. Ele era de cabelo todo enroladinho, louro, de olhos azuis, e tinha um óculos em preto, assim, quadrado. E aí me socorreu, falei, por favor, pelo amor de Deus, me leva para um hospital, me levou para uma em Santa Teresa, não tinha emergência, levou para outro, levou para minha casa, eu liguei para o médico, aí me mandou ir para uma clínica, fui para a clínica Bambina, que foi que me operaram e tudo, né? Mas, enfim, e esse cara, por acaso, ele se chamava Roberto de Carvalho, imagina, nunca eu esquecer, é o nome do marido da Rita Lee, né? Então, e ele era psicanalista, tá? E, então, quando eu, depois do acidente, do hospital, eu voltei para casa, eu comecei a procurar na lista telefônica, que ainda tinha páginas amarelas naquele tempo, então, Roberto de Carvalho tinha um monte. Então, eu liguei para todos os Robertos de Carvalho e não achei. Entendeu? Imagina, um psicanalista tinha que ter um número para as pessoas Nunca mais procurarem. você achou? Nunca mais eu achei, nunca ele foi me ver, sabia que eu era atriz, sabia tudo, ele me viu tudo, eu estava maquiada, tudo, né? Entendeu? E aí ele nunca mais apareceu, nunca mais para saber como eu estava, o que tinha acontecido, ou ir me ver no teatro, falar, lembra de mim, eu sou aquele que salvou você. Nunca, entendeu? Engraçado. Não, Será que não era um anjo mesmo? pois é, né? Me deu um monte de bronca, falou como que eu podia ter feito uma coisa dessas, entendeu? Por que que eu não voltei mais tarde, mais cedo para casa, entendeu? Ficar na rua até essa hora, entendeu? E eu falei, cara, mas eu estou mal, você está me dando bronca, entendeu? Foi assim, super louco mesmo, E você entendeu? saiu da novela? Alice saiu da novela? Então, olha, naquele dia eu tinha gravado, tudo por Deus, tudo por Deus. Eu tinha gravado a cena que a personagem era apaixonada pelo Rômulo Arantes, mas ela não aceitava namorar com ele porque ela tinha um problema anterior, porque ela tinha perdido a virgindade com um rapazinho que tinha abandonado ela. E ela era super puritana. Entendeu? Então ela não aceitava a corte, não aceitava nada, era puritana com as irmãs e tudo. E naquele dia, então ela aceita a corte do Rômulo Arantes e tal, e ele teve umas cenas lindas gravadas, não tinha nem Projac ainda, né? Ali na Barra de Guaratiba, tinha vinha o bondinho, e aí primeira cena de beijo, e aí ele me rodava, assim, passava o bondinho, uma cena toda linda, com o Jaime Monjardim, gravou lindamente a cena e tudo. Então, foi gravada neste dia. Então, como ela era muito puritana, tinha muito problema, o que o autor, o Walter Negrão, fez? Me botou que eu tinha ido para o interior, que ela tinha tido, né? Depois daquela cena, ela foi para o interior, e aí, entendeu?
por conta do susto que ela levou, daquela cena tão bonita, e ninguém nem deu falta, porque ficaram passando o Rômulo Arantes mal, porque via aquela cena, começou a beber, deixou a barba crescer, entendeu? Quer dizer, então, eu fiquei no ar, nesse 1 mês e meio que eu tive fora, quase 2 meses, eu fiquei no ar por conta daquela cena que tinha sido gravada. E aí ela volta, e aí quando entra a coisa mais bacaninha do personagem, que ela acha que ela não está mais pura e que ela não merece, que ela fica lavando as mãos. Foi assim, bem bacana Ilha de mesmo. Amar é a última novela do Laurinho? Foi, eu acho que foi. Foi incrível. Ele se afastou da novela nesse período que estava fora também? Como é? Ele se afastou da novela nesse período que você estava enferma também? Não, eu acho que ele não chegou a se afastar da nossa novela, não. Eu acho que ele foi até o fim. Eu agora não me lembro, Não, mas eu acho que ele fazia um portuguesinho. que era o par, não, não era esse não. Eu acho que ele ainda fez outra, não foi nessa Ah, última tá, não. tá. Ele Tá. fazia par com a Glória Pires, né? Fazia par com a Glória Pires. Eu acho que não foi essa última não, não foi não. Ô, Priscila, você gosta de se ver? Olha, eu gosto assim um pouco para fazer crítica, mas é muito raro eu ver assim e falar, essa aqui eu gostei mesmo, achei bom. Então, eu sempre me vejo com olhos profissionais, né? Eu sempre me vejo, ai, essa aqui podia ter feito melhor, ai, essa aqui foi boa, essa aqui e tal. Certo? E Mas, por você exemplo, eu faço o meu canal, né? Que eu faço uma história toda semana. fala o Né? teu canal, para divulga o teu canal aí. Então, o canal eu comecei a fazer o canal, eu já tinha feito, já em 2018, eu comecei a fazer porque eu queria ter um canal. Então, eu comecei a fazer uma coisa super bem produzida, tinha um diretor, né? Então, tinha edição, tinha abertura, tinha final e tal. E eu cheguei a fazer 14 histórias, 10 para adulto e 4 para criança. E aí, assim, teve problema com o diretor, que acabou, que ele não queria mais ficar no Rio de Janeiro, enfim, acabamos desistindo, e aí eu tive que parar o canal. Falei, agora vou dar um tempo, né? E aí, quando veio a Covid, eu falei, olha, quer saber? E aí eu via todo mundo fazendo assim, né? Ligando a câmera e falando, né? E falando direto, sem ter edição nem nada. Eu falei, quer dizer, eu vou fazer assim também, entendeu? Né? Então, comecei a fazer isso. Oi, pessoal. Oi, amigos. Olá, pessoal. Estou eu aqui. Então, um beijinho até. Pá, e desligo. Entendeu? Então, eu comecei a fazer assim também, fiquei na cara de pau e também comecei a ficar menos cobradora de mim mesmo, sabe? Ah, E aí, então, eu comecei. A primeira história que eu fiz foi a história de Muskil Guxá, que é vamos dizer, meu trabalho de contadora de histórias, o meu estudo de contadora de histórias foi dentro do trabalho Sufi, que é um trabalho de autoconhecimento, né? E que tem, vamos dizer assim, como o ensinamento através das histórias, dos contos tradicionais, né? Então, e é a minha escola. Então, e é uma história que se conta às quintas-feiras. Então, eu falei, vou começar com essa história. Aí, comecei na quinta, eu falei, agora eu vou contar todas as quintas. Então, eu já tenho, sei lá, eu acho que eu tenho umas 70 histórias, eu tenho muita história contadas desde 2019, né? Então, 19 inteiro, 20, 21. Então, eu tenho muita história que eu comecei em 2019 a contar, e todas as quintas-feiras eu conto uma nova. Só um dia que eu não contei. e como é que Todos é? os São histórias que você cria. Não, eu conto. Qualquer dia eu vou contar umas que eu crio, mas ainda não tive coragem. Por Ah, enquanto, eu conto contos tradicionais e do mundo inteiro. Por exemplo, o ano passado, quando eu estive aqui em Portugal, nessa mesma época, eu comecei a contar contos portugueses. E fiquei um tempão contando contos portugueses, né? Então, eu conto contos de todas as partes do mundo, contos brasileiros, contos indígenas, contos turcos, que eu gosto muito, contos zen, enfim, contos japoneses, histórias europeias, histórias dos índios norte-americanos, entendeu? Eu conto histórias do mundo inteiro e às Histórias vezes curtas, são algumas histórias curtas. histórias curtas. Eu acho que a maior tem
8 minutos, 7 ou 8 minutos. Então, é difícil por causa disso, porque eu tenho muitas histórias longas dos espetáculos, né, que dura 15 minutos, mas não dá para contar uma história longa, assim, que ninguém tem paciência de ouvir, né? Então, eu conto, em geral, histórias mais por 2, 3 minutos, né? Um minuto e pouco, 2, no máximo aí por volta dos 4, 5. Mas você quer fazer Então disso? eu já aproveito para deixar já aqui, então, as pessoas para poderem se É isso que eu inscrever, quero. se inscrevam, tá, pessoal? Que é www.youtube.com.br/Priscila Camargo Conta, porque assim você entra na lista direitinho, porque se você botar a Priscila Camargo Conta, já vai entrar. Mas Repete, por favor. Priscila Camargo Conta. Então, no YouTube, www. né? É www.youtube.com.br, o site do YouTube, barra Priscila Camargo Conta. Priscila é com SC e um L só. E aí entra a sequência de histórias. Aí a pessoa vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Você quer fazer disso uma nova fonte de trabalho? Porque tem muita gente que vive só de contar história, né? Aham. Então, na verdade, como é que foi a minha carreira de contadora de histórias? A partir desse acidente, né, esse que eu te contei e tal, que aí eu fui operada, eu tive ruptura do fígado em 3 lugares, eu quase morri, foi assim, né? Bem grave. E aí, bom, daí volto para a novela, e aí eu comecei a repensar a vida, né? O que tinha me acontecido. E aí eu conheci um paranormal, uma pessoa assim muito forte, muito importante na minha vida, que me deu dicas, que me colocou, vamos dizer assim, no caminho espiritual, que me ajudou a compreender aquilo que tinha me acontecido. Eu acabei me casando com ele, ficamos juntos 4 anos, né? E aí, nesse tempo, foi que eu tive contato com os contos sufis, foi aí que começa a minha vida, a minha ligação, a minha conexão com as histórias, com os contos tradicionais, com as histórias de ensinamento, entendeu? E aí eu pensei, não, isso é o que eu quero fazer na minha vida. E aí eu comecei a contar história, comecei a, né, pensar em produzir história e tal, mas aí, claro, de repente o Herval me chamou para fazer uma novela, e aí eu fiz a novela Salomé, que foi quando eu retornei depois de 4 anos e pouco que eu estava sem fazer televisão, entendeu? E aí fiz a novela Salomé, e depois eu fiquei também da novela Salomé, eu fiz ainda mais, eu acho que foi aí que eu parei, não estou agora me lembrando bem. Aqui é que Foi... depois você fez o episódio de Retrato de Mulher, e aí você foi fazer a Polaca em Não, Sonho Meu. Quer saber, Rosa? Eu tive pensando esses dias todos e tomei uma decisão. Mas eu tenho até medo de saber qual é. Sobre o Geraldo, né? É. Eu vou lutar por ele, Rosa. Eu vou lutar pelo amor dele. Foi bem depois, foi bem depois. Aí eu parei, vamos dizer assim, muito tempo de fazer televisão. E foi aí sim que eu parei. Depois de Salomé eu parei, entendeu? E até teatro, eu dei um tempo também de teatro e tudo mais, entendeu? Né? Eu fazia nessa época eu ainda fiz uma peça com o Carlos Alberto, né, que a gente fez uma peça, um pouco depois já, agora estou um pouquinho atrapalhada das datas aí, mas eu parei, eu fiz a novela Salomé, depois eu fiquei sem fazer um tempão, e só fui voltar para a televisão depois de eu já ter virado contadora de histórias e tal, que eu fiz uma participação em Malhação, depois fiz a novela do Gilberto Braga, eu fiz a Paraíso Tropical, entendeu? Mas eu só voltei a fazer uma novela inteira e ter um contrato com a Globo 11 anos depois, que foi no Tititi, Tá. entendeu? Você não fez Porque Cama aí de eu Gato? decidi... porque eu não queria fazer nem televisão nem teatro. Eu fiquei um longo tempo. Eu me lembro que eu pensei assim: nossa, faz tempo que eu não faço televisão, fazia 8 anos. Entendeu? E foi aí que eu pensei, porque aí eu montei. Então em 96, então passou aquele tempo, em 96. Eu só fui montar o primeiro espetáculo em 96. Aí montei o Boca a Boca, Antiga Arte de Contar Histórias, que é esse que eu estou fazendo aqui em Portugal. Aí depois eu fiz. Aí depois eu fiz o Caldeirão de Histórias, que foi o primeiro para criança. Aí eu fiz outro para criança, que é o Histórias da Mãe África. Depois eu fiz Boca a Boca 2, Antiga Arte de Contar Histórias. Depois eu fiz Contos da Terra dos Mil Povos. No meio eu fiz Polegarina e outras histórias.
tá? E depois eu fiz Contos da Terra dos Mil Povos, que é um espetáculo lindo, maravilhoso, E você atuou, dirigiu, adaptou e produziu. Isso, fiz Cara, tudo. Nesse eu fiz tudo. Mas tive uma supervisão do geral da Cacá Mortê, que já tinha me dirigido em vários espetáculos, a gente é muito amiga, e aí então ela fez uma supervisão geral e tal. Por quê? Porque eu queria fazer um espetáculo de contos brasileiros, mas das nossas origens culturais. Então foi uma pesquisa muito grande, muito bacana, onde eu conheci os índios de Paraty, né, os índios Guarani, aprendi a falar Guarani um pouco, aprendi os cantos e tal. Então foi assim uma pesquisa muito grande que não dava nem para ninguém dirigir, porque eu sabia tudo que eu queria fazer, entendeu? E aí então fiz os contos indígenas, fiz conto africano, que também pesquisei os contos africanos com o professor José Flávio Pessoa, né, que era assim o responsável pela cadeira afro-brasileira na UFRJ, um cara maravilhoso que me ensinou lindas histórias com quem eu fiz de contos que ele me ensinou. Eu fiz histórias da Mãe África, entendeu? E aí usei algumas histórias adultas, para contos, entendeu? Enfim, e aí contei uma história portuguesa, que é a história que eu mais faço, que todo mundo gosta, que é a Tia Miséria, que faz o maior sucesso. Eu quero entrar nas perguntas genéricas, mas eu preciso te fazer algumas perguntinhas rápidas. Qual a tua ligação com Portugal? Você está em Portugal agora, e eu vi que esses trabalhos todos, boca a boca, você fez Cabo Verde, Portugal, Espanha, aí depois você fez Contos da Terra em Portugal, agora você está com a história da Mãe África em Portugal, boca a boca. Qual que é a tua ligação com Portugal? Não, então, eu sou meio portuguesa também, né? Meu pai é português, né? Então, eu tenho dupla nacionalidade já há muitos anos e tal. Então, eu tenho, assim, uma ligação forte, tenho família aqui, Está em né? Lisboa? Oi? Está em Lisboa? Família do meu pai. Mas você está em Lisboa agora? Não, agora eu estou. Então, aí é que vem uma outra fase também da minha vida portuguesa, que eu sempre ia, ficava em Lisboa, né? E fazia digressão, né? Como eles falam aqui, que é turnê, fazia viagem por outras cidades. Por exemplo, eu fiz muito. Teve uma época, em 2000, andei por 8 cidades. Então, de uma cidade eu ia para outra, ia para outra. Eu fiz Santarém, Grândola, Cascais. Enfim, Ceia, fiz muitas e muitas cidades, né? E aí, mas eu sempre fazia Lisboa, Cascais, Lisboa, ficava sempre naquele circuito ali, né, da capital. Aí até que uma parte da família do norte, que é onde meu pai que é de Chaves, e Trás-os-Montes, né? Me descobriu, a gente se encontrou e aí começamos a trocar muitas informações, muitos carinhos e tal, e eu acabei vindo para cá o ano passado. Entendeu? E conhecendo finalmente a terra do meu pai, que é Chaves, que é bem ao norte. Imagina que aqui a 3 quilômetros é a fronteira com a Espanha. Outro dia eu gravei uma história, estou aqui na Espanha, sim, mas era 30 quilômetros, entendeu? Era mais perto do que você ir de Santa Teresa para Barra, né? Então, enfim, é super perto, aqui, é logo ali. Então, eu vim para Chaves e eu fiquei completamente apaixonada pelo norte de Portugal. E aí tem uma prima maravilhosa, que chama-se Marília, e que ela que me encontrou e me leva por todos os lugares, entendeu? Me fala das tradições. Então, eu tive aqui um encontro com os meus ancestrais, que é algo assim maravilhoso, comovente. Estou muito feliz de estar por aqui. E aí, então aqui também é a terra da minha avó. Então, Águas Frias é onde nasceu minha avó e é onde ela está enterrada, onde está enterrada minha bisavó, meu bisavô, enfim, toda a parte também da minha avó, mãe do meu pai. Né? E o pai do meu pai, meu avô, também são daqui, andaram por aqui. Então, todos os lugares aqui que onde fala assim, então aqui tem uma ponte de 1100, né? Aqui um castelo de 1200, 1100, 1200. Então, todos esses lugares muito antigos, meu pai andou por aqui quando criança, entendeu? Então, é uma sensação, assim, a casa do meu pai, tem a casa do meu pai, que eu fotografei, que era a casa do meu Meio que um avô, reencontro com as raízes. com as raízes, entendeu? Então, assim, olha, está sendo algo. E aí você vivenciar as comidas que meu pai falava, olha, essa comida, alheiras, né? Uma maneira de fazer o bacalhau, o pão daqui, o vinho, sempre um pouquinho de vinho tinto. Eu brinco aqui que eles falam assim, mas beber o quê? Tinto ou branco?
Ah, que legal. É totalmente diferente, entendeu? Então, ou seja, eu estou amando estar no norte de Portugal e conhecer esse Portugal mesmo, esse Portugal antigo, esse Portugal das raízes nossas, e que em Lisboa já é muito cosmopolita, Lisboa é maravilhoso, mas Lisboa é uma cidadona, né? Assim, parecida com outras tantas lindas cidades, né? Mas aqui esse interior, as aldeias, nossa, assim, Sabe que parece que eu o não tempo não conheço. parou, mas ao mesmo tempo já estão também com muito progresso, né? Mas mantém aquelas tradições, tudo é incrível. Estou muito Sabe que eu não encantada. conheço Portugal. Tem uma viagem paga para Portugal que eu ia fazer em 2020. Aí Olha, veio a pandemia, não, mas eu. 2020 eu vim aqui fazer 8 apresentações em cidades, já estava tudo tratado. E aí deu a pandemia, e aí eu acabei vindo só no final do ano e fazendo só 2 cidades, entendeu? E aí fazendo online, fiz online, né? Não fiz presencial. Agora não, agora eu já fiz presencial na cidade de Valpaços a semana passada e vou fazer agora essa semana em Chaves. Yes! Pela Eu primeira quero ver vez se que eu eu vou consegui conhecer. fazer na terra do meu pai. Sou louco para conhecer a terrinha. Pois então, venha sim. Deixa eu Venha te para o falar. norte, venha para trás dos montes. Vou. Deixa eu falar, Priscila. Atriz, autora, diretora, produtora, cantora. Você gravou uma faixa num Gravei disco. disco também, gravei 2 discos. Eu tive, É, fala. contadora de histórias. Se eu fosse um produtor e perguntasse para você que Priscila que eu contrato, qual Priscila que eu contrato? A contadora de histórias. Mais do que atriz? Eu acho que sim. Porque assim, olha, se me chamarem para fazer um trabalho de atriz, claro que eu vou fazer alegre e contente. Mas tem uma diferença da atriz para a contadora de histórias, que é assim, o ator ele tem uma coisa muito egoísta, e é natural que seja. Por quê? Eu tenho que me preocupar com o meu personagem, eu tenho que procurar a bagagem emocional que vai me trazer para aquelas cenas e tal, parará. Entendeu? Aí, a contadora de histórias. Eu me preocupo com a história que eu vou contar. Entendeu? Então eu me afasto um pouco, quer dizer, claro que eu vou ficar o melhor que eu puder, vou ficar o mais bonita que eu puder, o mais adequado que eu puder, eu vou procurar a roupa adequada para eu contar aquela história, eu vou produzir o cenário, eu vou produzir tudo, mas é, é, o que eu quero passar da minha vida, aquilo que eu penso dos valores, né, das coisas importantes, dos princípios, dos valores que eu quero passar como pessoa, como atriz e como contadora de histórias, está na contadora de histórias. Ou seja, eu não sou importante, o importante é a história que eu estou contando, entendeu? Então, isso tem muito mais a ver comigo hoje, né, do que a atriz. Agora, claro que eu adoro ser atriz, eu também gosto. E hoje, quando eu estava produzindo, né, e criando essa coisa muito diferente que eu criei. Depois ficou muito mais comum ser contador de história, mas eu estreiei em 96. Fui eu pioneira no Rio para colocar o contador de histórias no teatro. Sempre o contador de histórias ele era restrito às bibliotecas, aos espaços de leitura, né? Então era sempre aqueles espaços mais voltados para a leitura, que eram também de contação de histórias. Então, o que eu fiz foi botar no teatro, com roupa, cenário, figurino, luz, tudo, entendeu? Então, eu fiz uma coisa que era muito diferente. Os atores olhavam assim, meio. Olha assim para mim, o que será esse negócio que ela está fazendo? E os contadores de história também. Porque falava assim, que Entendi. negócio é esse que ela está fazendo, entendeu? É a atriz contando história. Até que foram entender que era o contador de histórias no teatro. Depois, claro, todo mundo começou a fazer, tá lá, né? E isso tudo já deixou, né? De ser uma coisa que as pessoas só colocavam em bibliotecas e tudo mais. Mas o fato é que eu fui pioneira nessa, pelo menos no Brasil, né? Que eu saiba nessa situação de levar para o teatro. Agora, claro que uma boa cena e tudo, eu gosto de fazer, me dá prazer, entendeu? Mas eu sinto que assim que a minha natureza, cada vez mais, ela vai caminhando para a contadora de histórias,
sabe? Para esse trabalho de contar histórias, de passar os ensinamentos, de passar as coisas para fazer bem para as pessoas, sabe? Para tocar a alma, para tocar o coração, para dar insight, sabe? Para a pessoa poder ouvir uma história e falar, pá, é isso, eu não tinha pensado nisso, vou fazer isso, entendeu? Eu não sou importante, o importante é a história, entendeu? É o que ela passa. Cantar, você canta bem? Ou teve aquela coisa você é afinada, você tem Eu sou, ritmo? eu sou uma cantriz, eu sou uma cantriz, sabe? Uma atriz Porque, que assim, canta. para ser uma cantora mesmo, também você tem que se dedicar muito. Então, você teria que parar e ficar o tempo todo muito mais voltado, né, para o trabalho de voz, para aprender música e tudo. Então, eu considero assim que eu sou uma cantriz. Eu canto, precisa cantar, eu canto. Precisa cantar Mas no teatro, eu canto. você conhece tua extensão de voz, você Ah, tem sim, eu conhecimento trabalho técnico. muito, eu tenho excelentes professores, entendeu? Comecei com a Glorinha Boyten-Miller, reencontrei a Glorinha Boyten-Miller 30 e poucos anos depois, quando eu fiz a Cal, que ela era professora da Cal, com 92 anos, incrível, entendeu? E tenho a Angela Hers, que é minha professora de toda a vida, entendeu? Que aí é mais voltada, inclusive, para o canto, né? Que eu estou sempre trabalhando, a gente não para de trabalhar. Entendeu? Diz uma coisa para mim, Priscila. 2 filmes só? Só, Por quê? Você engraçadamente. não gosta o cinema não gosta de você? Pois é, você sabe que eu não me liguei, eu não fui atrás. Aí é uma coisa que eu acho que tem muita panela, pelo menos tinha, né? Muita panela, assim, muito, assim, dos grupos, né? O diretor trabalha mais com essas atrizes, com esses atores. A Dira Paz, que faz muito filme, né? Ai, Priscila, você precisa ir no festival, você precisa conhecer as pessoas, você precisa ir lá e tal. Então, quer dizer, na verdade, a coisa prática do cinema eu não corri muito atrás, não fui muito, entendeu? Mas você Então, gosta da acaba. linguagem? Oi? Gosta da linguagem? Gosto da linguagem, mas eu não sei o suficiente de cinema, porque eu não fiz, né, para poder dizer assim, eu sou uma atriz de cinema, entendeu? Porque eu ainda não sei fazer cinema, tenho que aprender. Eu ainda, sabe, é muito diferente. Eu percebi que é bastante diferente fazer cinema, entendeu? A gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Tem as suas especificidades. Então, eu tenho que fazer mais cinema para depois dizer que sou uma atriz de cinema também. Você decora fácil? Decoro mais ou menos fácil, sim. As histórias eu decoro mais fácil. Às vezes, cenas muito longas, a gente tem que usar vários truques, né, para você decorar e tal. Mas eu acho que assim é mais fácil eu esquecer o nome de um ator, esquecer uma data e tal, do que esquecer os textos, entendeu? É mais fácil a gente decorar texto, porque é meio que a gente já tem uns caminhos, assim, né? Você é atriz de pedir trabalho para autor, de trocar a bola, de bater bola com o autor? Como é que é? Como é que funciona o teu processo? Olha, sempre que eu pude, quando eu tinha intimidade, quando eu conhecia, eu falava, ó, queria muito na sua novela, né? Quando encontrava, quando eu tenho, mas assim, não chego a ter assim uma intimidade de falar sempre com o autor, não. É Mas para o muito mais a diretor, você gente tá... faz amizade depois, quando você está fazendo a novela deles, aí de trocar bola, né? Trocar figurinha e tal. É muito mais quando você já está. Mas eu também não tenho vergonha de pedir, não. Acho que pedir trabalho é uma coisa bacana, uma coisa honesta, entendeu? Se eu encontro, eu falo, gostaria de fazer a sua novela, hein? O Manuel Carlos, falei muitas vezes para ele, queria muito fazer a sua novela, nunca fiz, mas gostaria de ter feito. Eu encontrava, eu falava, entendeu? Você quer voltar a fazer televisão, uma novela inteira? Pode ser, gostaria sim, gostaria. Eu tenho Mas, gostado muito, para dizer a verdade, eu tenho gostado muito dessas novelas bíblicas. Eu então, a tenho Record adorado, eu foi tenho importante. adorado. Eu queria muito ter feito a Jesus, né? Ter feito essa Gênesis, entendeu? Né? Então, essas novelas bíblicas eu tinha muita vontade de fazer. Você é católica? Eu sou católica espírita. Tá, tá.
É porque eu me aproximei muito do espiritismo, sabe? Nos últimos anos, eu me aproximei muito do espiritismo. Mas eu também tenho uma natureza católica e, na verdade, Jesus é que une todas as coisas. Então, a minha ligação mais profunda, né, com Deus e com Jesus. E aí eu frequento as duas situações assim com muita tranquilidade. Em São Paulo, por exemplo, eu me aproximei e foi um lugar que me encantou e me ajudou muito, que é a Casa do Caminho, lá na Vila Mariana, que eles têm um trabalho belíssimo, inclusive um trabalho social. E eu comecei a frequentar e comecei a gostar muito. Falei, eu queria contar a história aqui, que eles têm um trabalho com criança, têm um trabalho com adolescentes. E aí eu fui contar a história lá para as crianças que eles têm lá e tal. E aí eles estavam adaptando uma peça contando a história da Casa do Caminho, que fez 50 anos, acabou de fazer. E aí eu me ofereci, então eu também estou dirigindo um espetáculo que acabou parando por causa da pandemia, né? Mas que vai continuar. Então eu estou até dirigindo uma peça espírita, que logo a gente Que vai legal. É poder. legal. É importante a Record ter aberto um novo campo de trabalho, porque durante muitos anos a Globo foi hegemônica e faltava espaço para atores, não faltava? Faltava. E Você acha falta, legal? né? Eu acho que falta, né? Falta espaço ainda falta espaço. Tem muito ator, né? Tem muita gente que às vezes não consegue fazer essa coisa de pedir de oi, estou aqui, ou de fazer uma outra coisa que chame atenção, entende? Então acaba, né, tendo muita dificuldade. E eu acho que ainda falta espaço, porque também tem uma coisa um pouco de repetir os mesmos atores, né? E, por exemplo, eu fiquei muitas vezes fora da televisão porque eu também não tinha aquele trânsito assim muito livre ali, conhece também todo mundo, e como eu fiquei também muito tempo longe, também quando eu voltei, eu comecei a fazer papéis menores, entendeu? Então, quer dizer, esse tempo que eu passei, quando eu cheguei, eu não conhecia quase ninguém. E a televisão também tinha mudado muito. A televisão que eu comecei era uma televisão muito mais pessoal. Você ia lá, falava com o Boni, pedia para falar com o Boni, você falava com os diretores, você encontrava os diretores nas salas deles, entendeu? Então, era uma coisa muito mais próxima do que a Globo já há muitos anos virou muito diferente, né? Tudo, enfim, tudo cresceu muito, tudo ficou muito grande, né? E aí a É, gente ficou um pouco mais afastado. mas a Record está contratando muita gente. Como é que Pois você vê? A então, gente aí, está eu caminhando. até que gostaria muito de fazer essas novelas bíblicas. Tomara que a gente eu gostaria de te ver. A gente está Tá caminhando bom, para o fim, tem bastante coisa para te perguntar, mas eu vou tá deixar para bom, uma próxima oportunidade. Eu tá quero bom, saber duas querido. coisas de você. Diga. Como é que você compõe? Se é de dentro para fora ou de fora para dentro? Ah. Bom, me fala isso. É, ah, por exemplo, como atriz, a gente tem que, eu acho que tem sempre que começar para dentro. Eu vou falar assim, porque a gente vai variando. Então, por exemplo, como você pega um personagem, né, de novela. Então, você vai ler a sinopse, aí você lê as cenas. Então, você já começa a pensar na tua bagagem emocional, o que isso tem a ver comigo, o que isso não tem a ver comigo. Então, sempre é um processo muito mais interno, eu acho. E aí depois você começa também a pensar como será que ela se veste, ela é rica, ela é pobre, né, tal, entendeu? Que época. Então, quer dizer, sempre caminha junto, mas para mim sempre começa dentro. Eu acho que sempre começa dentro. E como contadora de histórias, também começa dentro, mas eu faço um trabalho que tem a ver com o meu curso de contação de histórias, que é o método que eu aprendi, que eu agora passo para as pessoas, né? E que é um método que vai assim pelas beiradas, né? Você vai começando, você tem uma ideia, quando eu estudo um conto, eu desenho até o conto. Né? Então, eu divido o conto em partes, eu desenho o conto, entendeu? Eu desenho com a mão esquerda, entendeu? Né? Olha que Para maravilha. achar o lado direito. Então, você vai trabalhar as metáforas, você vai trabalhar o significado das palavras, você vai trabalhar os símbolos, entendeu? E isso também, a minha maneira de estudar os contos, também me ajudaram muito como atriz também, porque eu estudo com muito mais facilidade, eu acho que eu chego hoje com muito mais fácil vamos dizer assim, no âmago, no sentimento, na essência
do trabalho de atriz a partir também do meu trabalho como contadora de história, sabe? Mas eu acho que é sempre dentro. Depois, claro, a gente vai pensar numa coisa fora, que roupa, que coisa, que vai compor e tal, entendeu? No teatro e no cinema é a mesma coisa. No teatro e na televisão é a mesma coisa, o mesmo processo. É o mesmo processo. E aí sempre você tem a ajuda de um figurinista, né, que é bom, que é bacana, que te ajuda, que quem que você vai discutir, né, As o próprias rubricas diretor. ajudam, né? Oi? As rubricas ajudam também, né? As rubricas, quando às vezes nem sempre tem, né? Tem às vezes novela que você faz e que não tem rubrica nenhuma e que tem uma coisinha assim, e que aí você tem que inventar, que isso também é um processo de ator, que você também inventa, né? Então, então ela era pobre, então será que ela tinha pai e mãe? Será que o pai morreu, a mãe morreu? Será como é que foi a infância dela, entendeu? Então, às vezes você constrói também um pouco uma história plausível, né, que vá dar um suporte para a personagem daquele momento, né? De acordo com, sei lá, tem traumas, tem coisas e tal, entendeu? Então você inventa um pouco uma história pregressa, mesmo que não esteja escrito, mas que é só a sua, né? Ninguém vai saber. Priscila, é a mesma coisa, por exemplo, quando você vai fazer, que nem você falou, a gente falou de Sob Pressão. Você entrou num seriado em que o elenco todo principal está lá já faz tempo, já domina seus personagens, você vai fazer um episódio. O processo é o mesmo? É mais delicado, é mais delicado. Mas nesse aí, especialmente, eu fui muitíssimo bem recebida, foi bem bacana, foi muito Trabalho bacana, seriado entendeu? fantástico e a tua participação foi muito boa. Foi Já muito fez uma bom. grande vilã? Olha, a maior vilã que eu fiz foi essa na novela Salomé, que ela vendia a filha, né? Um negócio horroroso. E para mim foi bem bacana, porque você começa uma novela, você está gravando, né? Você vai nos seus lugares, no supermercado e tal. Aí você estreia a novela, já não pode mais sair, né? Maneira de dizer, mas você vai no supermercado, todo mundo quer falar com você, né? Então você fica andando devagar nos lugares, né? Mas quando eu fiz Salomé, ninguém falava comigo. Olha, Então eu imagino que as vilãs muito poderosas, né, que tem muitas novelas, muitas vilãs horrorosas, a Patrícia Pilar mesmo fez uma e tudo, né, que aí a pessoa tem que se esconder na rua, né, porque as pessoas agridem, é uma coisa horrível. Então comigo o que aconteceu é que ninguém falava comigo. Eu passava as pessoas, sabe, assim, me Salomé davam um foi a golpe. graça, né? É isso, isso. Que eu fui mãe da Maiara Magre e ela só vai se recuperar no final. No final é que ela então vai presa, porque ela mata a Lília Cabral, imagina. Aí ela vai presa e tudo, e lá ela passa um processo de compreender que tudo que ela tinha feito e tal, e aí ela dá uma melhorada, mas já no final da novela. Penúltima pergunta, eu tinha muito mais coisa para falar com você, mas a gente Ah, marca uma tinha segunda mesmo. vez. Está muito bom esse nosso papo. O que é mais difícil para você como atriz, Priscila? Fazer uma personagem muito distante de você, por exemplo, como essa vilã, que não tem nada a ver com você, ou uma personagem, por exemplo, que tenha os conflitos que você teve, que tenha as histórias, as dores que você teve. Se você fosse contar, por exemplo, a história de uma personagem que sofreu esse acidente, que você sofreu algo parecido, o que mexe mais com a atriz? O que é mais difícil? Eu acho que mexe mais você fazer personagens próximos de você e que sejam, às vezes, conflitos que você já teve, né, dificuldades que você já teve, porque aí o ator é uma coisa maravilhosa, eu acho, né? Porque é uma forma também de você se trabalhar, é uma forma de você também rever aquela situação, mas como se não fosse sua, entende? Então, quer dizer, é um processo terapêutico incrível você poder fazer conflitos que você já viveu ou vive e tudo mais, mas também é perigoso e delicado, né? E você, então, poder revisitar, mas com uma certa distância. Né? E fazer um personagem muito diferente, para mim é engraçado. É quase como não sou eu, então é mais divertido um pouco, mesmo que seja bem ruim, entendeu? É mais divertido. Nossa, como ela é ruim. Eu chego a falar com ela
como se ela não fosse, como se não fosse eu que estivesse falando, entendeu? Né? Porque há uma separação assim bem grande de como ela é e de como eu sou, entendeu? Então também eu acho que é mais divertido às vezes você fazer um personagem ruim, assim, bem maldosa, bem horrível, entendeu? Mas eu ainda sou mais, acho mais gostoso também fazer os personagens mais próximos, com emoções assim próximas, mas um pouco diferentes e tal. Eu acho que é mais legal. Em breve, assim, mais um pouco para frente, eu vou te chamar para outro. Tem muita coisa que eu quero saber de você. Agora, eu quero saber o seguinte: são quase 40 anos de profissão. Mais de 40. Entre teatro, mais de 40? 43, é. Entre teatro e televisão, sei lá, talvez uma centena de personagens. O que esses personagens, essas personagens, né? Você fala esse, ou você falou o personagem ou a personagem? Às vezes, eu falo a personagem mais. A O que personagem. essas personagens todas, essa centena de personagens, influenciaram na formação da mulher Priscila Camargo de Castro? É isso? Isso. Eu acho que teve muita influência, com certeza, entendeu? Eu penso que assim, no começo que você começa a trabalhar, a ser ator, né? Você faz muito você, entendeu? Mas depois você começa a aprender, e isso até às vezes é um processo meio ruim, quando você falou personagens parecidas, né? Porque às vezes também você sofre muito. E aí, quando acaba aquela peça, por exemplo, uma peça que eu já fiz, então aí você sofre muito e você fica, leva aquela coisa para você e tal, e depois você começa a aprender. Então, tudo é um processo de autoconhecimento. Todos os personagens é sempre o que ela é, o que eu sou, o que ela é, o que eu sou, entendeu? Então, todos os personagens me ajudaram muitíssimo, né? Uns mais, outros menos, mas sempre me ajudaram. E muitas vezes eu estou lembrando de uma fala, de um personagem, de uma coisa, né, que me marcou e tudo mais. Então, eu penso que ser ator não é uma terapia, mas é muito terapêutico, sabe? Não é que é terapia, quero fazer teatro porque eu quero fazer terapia. Não, não é fazer terapia no teatro, né? Mas fazer teatro é terapêutico, porque você vai estar lidando com a emoção e você vai começar a descobrir quem é você e quem é o outro, entendeu? Então, isso é muito rico, isso Então é me maravilhoso. responde. Então me responde quem é Priscila Camargo. Eu vou dizer que eu sou uma mistura disso tudo. Né? A atriz, Acho que eu acho que eu estou assim cada vez mais eu estou me buscando, me conhecendo, tentando melhorar, tentando ser melhor pessoa, tentando ser útil com o meu trabalho, entendeu? Então eu acho que eu sou essa pessoa buscadora, né, e que está buscando fazer o melhor para si mesmo e para os outros e com o seu trabalho. Então isso é uma coisa que está no caminho da minha definição hoje. eu digo que você é muito carinhosa, muito simpática, muito respeitosa. Eu te agradeço muito por isso, te agradeço muito por essa entrevista. Vou te procurar de novo, que eu deixei um monte de coisa para Tá bom, a gente frente, fala. para a gente fazer Ainda uma tem entrevista. as experiências de contar a história no outro país, né? Que depois aí a gente fala. Sim, a gente conversa. Muito obrigado, espero que você tenha gostado da nossa conversa. Priscila, muito Eu obrigado. adorei. E um grande beijo para você. Muito obrigada. Eu fiquei muito à vontade e também ficaria aqui mais horas conversando contigo. Um grande beijo e até lá. Nasrudin é um personagem muito famoso no Oriente. É um personagem turco, mas ninguém sabe exatamente onde foi que ele nasceu. Nas histórias, ele aparece às vezes como um homem do povo, como um juiz, um sábio, um agricultor ou como um simples idiota. Mas nós sempre aprendemos muito com as histórias de Nasrudin. Nas caravanas no deserto dizem que quando se encontram, há um hábito de contarem 7 histórias de Nasrudin. Como nas caravanas, nós também vamos contar aqui 7 histórias de Nasrudin. Quinta história de Nasrudin.
Todos os dias, Nasruddin ia esmolar numa feira. As pessoas adoravam vê-lo fazer papel de tolo, porque apresentavam a ele 2 moedas. Uma valia 10 vezes mais do que a outra, mas Nasruddin sempre escolhia a que valia menos. Bom, a notícia se espalhou e vinham homens e mulheres todos os dias sempre apresentando 2 moedas e Nasruddin pegava a que valia menos. Até que um dia um homem generoso se aproximou e disse: "Por que você faz isso? Quando lhe apresentarem 2 moedas, escolha a que vale mais. Sim, porque assim você vai ganhar muito mais dinheiro e não vai ficar fazendo papel de tolo." Nasruddin então respondeu: "O senhor deve ter razão. Mas se eu fizer isso, as pessoas vão parar de me apresentar dinheiro só para provar que eu sou mais idiota do que elas. E o senhor não tem ideia de quanto dinheiro eu já ganhei com esse truque." E ainda disse mais: "Não há nada de errado em a gente parecer tolo, se na verdade o que a gente está fazendo é algo inteligente." História de Nasruddin. Se você gostou dessa história, espalhe para os seus amigos, espalhe para as pessoas que você ama, porque é para isso que as histórias servem. Sim, porque eu acredito que no princípio dos tempos, o homem das cavernas se reunia em volta do fogo para trocar as suas experiências e contar histórias. E assim, de boca em boca, elas chegaram até nós. Se você gostou, espalhe o nosso link, porque assim, de clique em clique,